Bom dia, meus amados irmãos e irmãs em Cristo. Hoje nos reunimos para meditar em um dos textos mais profundos e transformadores de toda a palavra de Deus. O primeiro capítulo do Evangelho de João. Neste trecho, João nos revela quem é Jesus em sua essência. O Verbo eterno, a palavra viva de Deus, presente desde o princípio da criação. Ele não é apenas um mensageiro, mas o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nesta manhã, vamos mergulhar nesse capítulo poderoso que nos mostra a identidade de Cristo, sua missão como Cordeiro de Deus e o chamado para que cada um de nós o siga de perto. Que esta palavra aqueça o seu coração e fortaleça sua fé. Hoje, neste devocional, meditaremos em um dos capítulos mais profundos e reveladores das Escrituras Sagradas, o Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 51. Neste texto, contemplaremos a grandiosa revelação de Cristo como o Verbo eterno de Deus, a verdadeira luz que ilumina todo homem e o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Prepare o seu coração. Abra a sua Bíblia em João 1:51 e permita que a palavra do Senhor fale profundamente a sua vida nesta manhã. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou, e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então quê? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu o profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram: Que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: Por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. Estas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Eu não o conhecia.
mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe, e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael, e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele, e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse: Vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: Na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amados irmãos e irmãs, hoje mergulhamos em um dos capítulos mais profundos e reveladores de toda a Escritura, o Evangelho de João, capítulo 1. Aqui não encontramos apenas uma narrativa histórica, mas uma verdadeira revelação sobre quem é Jesus Cristo. O capítulo 1 de João começa com uma declaração que ecoa desde a eternidade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui, João apresenta Jesus não apenas como um profeta, não apenas como um mestre, mas como o próprio Deus que existia desde o princípio. Ele é a palavra criadora que deu origem a todas as coisas. É Ele quem dá sentido à vida, quem sustenta o universo. Em seguida, João nos mostra que essa palavra não é apenas poder criador, mas também vida e luz. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Esse contraste entre luz e trevas é atual e eterno. Jesus é a luz verdadeira que veio ao mundo para iluminar todo o homem. E ainda que muitos não o reconheçam, essa luz jamais poderá ser apagada. Mais adiante, vemos João Batista como testemunha dessa luz. Ele deixa claro que não era a luz, mas veio para preparar o caminho, para anunciar aquele que viria, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O texto nos conduz a uma revelação extraordinária. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Isso significa que o Deus eterno decidiu se aproximar de nós, viver entre nós, sentir nossas dores, caminhar conosco. E o capítulo termina com encontros pessoais transformadores. André, Pedro, Filipe, Natanael, cada um deles, ao encontrar Jesus, tem sua vida mudada para sempre.
Natanael, por exemplo, ao ser visto por Jesus debaixo da figueira, reconhece: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. A mensagem é clara: aquele que se aproxima de Cristo encontra vida, luz, graça e verdade. Ele é o centro da nossa fé, a base da nossa esperança e a razão de nossa existência. O que significa, na prática, reconhecer que Jesus é o Verbo, a palavra viva de Deus. Significa que a nossa vida só encontra sentido quando colocamos Cristo no centro. Muitas vezes buscamos direção em tantas coisas: nos conselhos humanos, nos planos pessoais, nos desejos do coração. Mas é somente na palavra de Deus, que é Jesus, que encontramos vida verdadeira. Se Ele é a luz que resplandece nas trevas, isso significa que não precisamos caminhar em escuridão. Nos momentos de dúvida, angústia ou medo, podemos olhar para Ele, porque Sua presença ilumina nosso caminho. Quando João diz: "E todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus", isso nos lembra que não somos apenas criaturas, mas filhos amados. Não é pelo nosso esforço, nem pela nossa força, mas pela fé em Cristo que somos transformados. Na prática, isso quer dizer que ao acordar, ao enfrentar desafios, ao tomar decisões, devemos lembrar: sou filho de Deus, guiado por sua luz, e nada pode apagar a presença dele em minha vida. Assim como Natanael foi surpreendido por Jesus, também nós podemos experimentar momentos em que o Senhor nos mostra que nos conhece profundamente. Ele nos vê onde estamos, Ele sabe quem somos, e ainda assim nos chama para uma vida nova, cheia de propósito e esperança. Meus irmãos, ao meditarmos no primeiro capítulo de João, somos lembrados de que Jesus é mais do que um mestre ou profeta. Ele é o Deus eterno que se fez carne para habitar entre nós. Ele é a luz que dissipa as trevas, a vida que nos enche de esperança e o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Que ao iniciar este dia, possamos carregar em nossos corações essa certeza: não caminhamos sozinhos. Temos um Salvador que nos guia, que nos vê, que nos conhece e que nos chama para segui-lo. Que a paz de Cristo encha o seu coração hoje e sempre. E lembre-se, a luz do Senhor jamais será vencida pelas trevas. Caminhe nesta luz, porque ela é vida e verdade. Irmãos e irmãs, a palavra nos ensina em Mateus 5,14 que somos a luz do mundo. Cada vez que você se inscreve neste canal e ativa o sininho, está escolhendo caminhar diariamente na luz da palavra de Deus. E ao deixar o seu gostei, você ajuda para que esta mensagem alcance muitas outras pessoas, levando esperança, fé e a verdade de Cristo a corações que necessitam.